casa parecia menor quando voltei, como se os anos a tivessem comprimido sob o peso das lembranças. As janelas estavam cobertas de poeira, o ar cheirava a umidade e madeira velha, e cada passo fazia o soalho ranger como um suspiro antigo. Eu não entrava ali desde o velório da minha mãe. Foi ela quem insistiu para que a casa nunca fosse vendida, como se alguma parte de nossa família ainda vivesse dentro dela. Quando cruzei o corredor, percebi que tudo permanecia igual. O relógio parado, as cortinas desbotadas, os quadros levemente tortos. Só havia uma diferença: o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas denso, quase vivo, como se esperasse algo. Talvez uma confissão, talvez um retorno. Sentei-me na sala e deixei o olhar vagar pelas paredes. Ali, naquela casa, meu irmão Daniel desaparecera 32 anos antes. Tinha 8 anos, um sorriso fácil e um jeito curioso de perguntar sobre tudo. Lembro-me da manhã em que sumiu. Mamãe preparava panquecas, papai lia o jornal, e eu, então com 11 anos, estava tentando convencê-lo a brincar no quintal. Quando percebi que ele não estava mais por perto, pensei que tivesse se escondido. Era típico dele. Só mais tarde compreendi que aquele seria o primeiro dia de um silêncio que nunca terminou. Naquela época, a polícia acreditou em sequestro. Papai, em um acidente. Mamãe, em castigo divino. Mas eu sempre senti que havia algo na casa. Um peso que pairava entre os cômodos, um segredo que crescia junto com as rachaduras nas paredes. Décadas depois, ao herdar o imóvel, não consegui vendê-lo. Parte de mim acreditava que, se eu ficasse, talvez ele também ainda estivesse ali. Na primeira noite, dormi mal. O vento passava pelas frestas e soava como passos leves subindo a escada. A cada ruído, o coração acelerava, lembrando-me do som das botas da polícia, das perguntas sem resposta, das caixas lacradas que mamãe jamais deixou abrir. De manhã, decidi começar uma limpeza geral, não por necessidade, mas como se varrer o pó pudesse revelar o que o tempo tentou esconder. Enquanto retirava quadros, encontrei uma fotografia caída atrás de um armário. Estava dobrada e amarelada. Era um retrato antigo, tirado no mesmo quintal que eu podia ver pela janela eu e Daniel, lado a lado, sorrindo para a câmera. Mas o rosto dele fora arrancado, não cortado com tesoura, e sim rasgado com força, deixando bordas irregulares. A princípio, pensei que o tempo tivesse destruído a imagem, mas não alguém fizera aquilo. Alguém quis apagar Daniel das lembranças físicas, como se a ausência fosse menos dolorosa se ele não tivesse rosto. Guardei a foto no bolso. Algo no gesto parecia errado, quase profano. Eu sabia que mamãe guardava todas as fotos com carinho. Por que essa fora escondida e mutilada? A lembrança de uma frase dela me atravessou dita quando eu era adolescente e perguntei sobre o caso. Alguns desaparecem porque o mundo não quer mais vê-los. Na época, achei que fosse metáfora. Agora, soava como aviso. Enquanto limpava o quarto de Daniel, a poeira dançava sob a luz fraca. As paredes azul claras estavam cobertas de pequenas marcas, talvez arranhões antigos. Passei os dedos sobre uma delas e senti a textura irregular, como se algo tivesse sido raspado. Quando bati com o punho por acaso, ouvi um som oco. Era um som diferente do restante da parede. Bati de novo, o mesmo som. Fiquei imóvel por um instante, ouvindo apenas o tic-tac mudo do relógio parado. Um frio percorreu minha espinha. Talvez fosse apenas um espaço vazio entre as vigas. Ou talvez não. Lembrei-me de um detalhe curioso sobre casas antigas. Muitas delas tinham compartimentos secretos usados durante o período da ditadura para esconder pessoas ou documentos. A ideia soou absurda, meu pai era médico, minha mãe professora, mas o pensamento não me deixava em paz. Peguei uma lanterna e toquei a superfície com mais força. Um fragmento de reboco caiu, revelando um pequeno furo. Dentro, algo escuro e envolto em pano. Puxei com cuidado. Era pequeno, leve, coberto de poeira. Quando abri o tecido, vi o contorno de um caderno gasto, com o couro rachado e manchas de umidade. Na capa, quase apagado, um nome escrito a lápis infantil: Daniel. Por um momento, o chão pareceu sumir sob meus pés. As lembranças, os anos, o luto, tudo se misturou num redemoinho silencioso.
Eu estava segurando o diário do meu irmão. O mesmo irmão que todos diziam estar morto, perdido, esquecido. As mãos tremiam. Um fato frio se impôs. O caderno estava bem protegido, o que significava que alguém o escondera propositalmente. Não era um objeto perdido, mas enterrado. Curiosamente, havia uma corrente de estudos recentes sobre memória material, o modo como objetos guardam traços emocionais de seus donos. Penso nisso ao olhar o diário. Se aquilo era verdade, então aquele caderno pulsava com décadas de medo e saudade. Mas um debate persistia entre os estudiosos. Os objetos realmente conservam algo de nós, ou somos nós que projetamos neles o que precisamos sentir? De qualquer forma, decidi abrir o diário. As primeiras páginas estavam grudadas pela umidade. As letras eram pequenas, desiguais, escritas com caneta azul. Hoje ele desceu de novo. Essa foi a primeira frase legível. Senti o ar gelar. Continuei a leitura. Mamãe disse que é só um sonho. Mas eu vi o homem do porão. Ele me chama baixinho quando todos dormem. Fechei o caderno com um estalo. Respirei fundo, tentando conter o pânico. A casa parecia mais escura agora, as sombras mais espessas. Por um instante, tive a impressão de ouvir um som vindo das profundezas, talvez o vento, talvez memória. Mas o eco soava como passos. Naquela noite, o vento voltou a soprar pelas frestas, carregando o mesmo murmúrio de décadas atrás. Eu sabia, com uma certeza amarga, que o passado não estava enterrado, ele apenas esperava que eu o encontrasse. A fotografia rasgada não saía da minha cabeça. Eu a deixei sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de café que esfriava rápido demais. O rosto arrancado parecia um vazio que me olhava de volta, um buraco na lembrança, uma ausência que pesava mais do que qualquer presença. O diário de Daniel repousava ao lado, como uma ferida aberta. Por mais que quisesse ler tudo de uma vez, algo em mim hesitava, talvez por medo de que a verdade fosse pior do que o esquecimento. Ainda assim, voltei a folheá-lo. A caligrafia infantil alternava entre letras grandes e pequenas, como se ele escrevesse às pressas, talvez com medo de ser pego. Em uma das páginas seguintes, uma frase se repetia 3 vezes. Ele desce quando a mamãe dorme. Nenhum contexto, nenhum nome. Apenas isso. Passei os dedos sobre as palavras, tentando imaginar o que um menino de 8 anos poderia ter visto ou acreditado ter visto. Recordei algo curioso que um professor de psicologia me dissera anos atrás. A memória infantil é como vidro aquecido moldável, mas frágil. Pode refletir a realidade ou distorcê-la para suportar o medo. Esse pensamento me deu certo consolo, mas só por um instante, porque havia algo no tom de Daniel que não parecia fantasia. Era um medo frio, contido, como o de quem já aprendera a não gritar. Enquanto lia, uma lembrança distante emergiu, nítida como um flash. Certa noite, acordei com barulhos vindos do corredor. Desci descalço e vi Daniel parado diante da porta do porão, segurando um urso de pelúcia. Ele olhava para o vazio, como se escutasse alguém lá embaixo. Quando perguntei o que fazia, ele apenas sussurrou: "Shh, ele tá falando comigo." Eu ri. Pensei que fosse brincadeira. Mas quando contei à mamãe na manhã seguinte, ela ficou pálida, levou a mão à boca e apenas disse: "Não repita isso, nunca." Agora, relendo o diário, aquela noite voltava com um significado diferente. Havia uma página datada de apenas 2 dias antes do desaparecimento. Ele disse que vai me levar se eu continuar contando. Eu não quero ir. Mas se eu for, prometo deixar uma pista. A letra tremia tanto que parecia escrita por mãos que mal podiam segurar a caneta. Fechei o caderno e fiquei observando as paredes. Pistas. A palavra martelava. Será que o próprio diário era a pista? Ou ele escondera algo mais? A casa parecia observar meus movimentos, como se guardasse uma resposta. Passei horas andando de um cômodo a outro, sem saber exatamente o que procurar. Encontrei-me de novo no quarto dele, agora iluminado pelo entardecer. O sol atravessava as persianas, desenhando faixas de luz no chão. Havia brinquedos antigos ainda nas prateleiras, carrinhos de metal, um globo terrestre desbotado, uma coleção de figurinhas coladas em papelão. Tudo parecia intocado desde aquela manhã fatídica. Sentei-me na cama e, instintivamente, tirei o colchão velho. Debaixo dele, apenas poeira,
Mas quando bati no estrado, ouvi o mesmo som oco de antes. Bati outra vez, e outra, o mesmo eco. A madeira parecia esconder algo. Peguei uma chave de fenda e, com esforço, retirei uma tábua. Debaixo, encontrei um pequeno envelope. Dentro, um pedaço de papel com letras quase apagadas. Não acredite no papai. Senti o coração disparar. Aquela era, sem dúvida, a letra de Daniel. Pequena, inclinada, um tanto desajeitada. Não acredite no papai. Repeti em voz baixa, como se a frase pudesse revelar seu próprio significado. Papai sempre fora a figura mais racional da casa, médico respeitado, dono de um consultório particular. Foi ele quem cuidou das buscas, quem conversou com a polícia, quem confortou mamãe quando ela começou a definhar. Pensar que Daniel o temia era algo que me parecia impossível e, por isso mesmo, aterrador. Naquela noite, não consegui dormir. O vento que soprava do quintal fazia as cortinas se moverem como fantasmas lentos. Senti um leve tremor nas paredes, talvez o frio, talvez o medo. Peguei o diário e reli as últimas páginas conhecidas. Nelas, Daniel mencionava um segredo médico e um caderno com desenhos estranhos que o pai guardava no consultório. A palavra sangue aparecia riscada, substituída por remédio. Era como se ele tentasse contar algo, mas alguém o tivesse forçado a apagar. No dia seguinte, fui ao antigo consultório do meu pai, que permanecia praticamente igual às prateleiras com livros de anatomia, os frascos de vidro com etiquetas desbotadas, o cheiro forte de éter impregnado nas paredes. Vasculhei gavetas, papéis, até encontrar um bloco de notas datado do mesmo ano do desaparecimento. Entre receitas e anotações médicas havia um trecho estranho. Teste 04. Interrupção necessária. Reação emocional intensa. Objeto manifesta reconhecimento parcial. As palavras eram frias, quase clínicas, mas me causaram arrepios. Poderia estar interpretando tudo errado, claro. Talvez fosse parte de alguma pesquisa psicológica ou médica. Afinal, meu pai sempre se envolveu em projetos acadêmicos sobre comportamento infantil. Mas a frieza da linguagem, somada ao aviso de Daniel, deixava um gosto metálico de suspeita. Enquanto caminhava de volta pela rua estreita, o sol já se punha, tingindo o céu de vermelho alaranjado. As casas vizinhas pareciam mais próximas do que antes, como se me observassem também. Recordei um boato antigo, o de que meu pai havia sido afastado de um hospital por razões nunca explicadas. Quando criança, ouvi adultos comentando sobre procedimentos não autorizados, mas minha mãe sempre silenciava o assunto. Agora, aquele eco de fofocas ganhava contornos reais. De volta à casa, sentei-me no chão e abri novamente o diário. Entre as últimas linhas que Daniel escreveu, uma me gelou por completo. Ele disse que quando eu acordar, não vou lembrar. Mas se eu esquecer, a parede vai lembrar por mim. A parede, a mesma que eu havia tocado no dia anterior, o mesmo som oco. Um arrepio percorreu minha nuca. Era como se Daniel ainda estivesse ali, sussurrando do outro lado. A ciência moderna debate se o trauma pode se infiltrar nos espaços físicos. Há quem diga que casas antigas guardam energia emocional, uma ideia rejeitada por céticos, mas defendida por estudiosos de memória coletiva. Lendo aquelas palavras, comecei a acreditar. A casa guardava algo. E talvez, só talvez, o próprio Daniel tivesse deixado mais do que lembranças. A manhã seguinte nasceu com um som estranho, não o canto dos pássaros, mas um estalo repetido vindo das paredes, como se a madeira se ajustasse a um corpo invisível. Fiquei imóvel na cama, ouvindo o som ecoar, um compasso irregular, quase um sussurro. Por um instante, pensei ouvir o nome Daniel, pronunciado pelo vento. Levantei devagar, tentando racionalizar. Casas antigas se movem, rangem, respiram. Era isso, apenas física, não fantasmas. Mas dentro de mim, algo insistia em discordar. Desci até a sala. A foto rasgada ainda estava sobre a mesa, agora parcialmente coberta pela luz fria da manhã. Ao lado dela, o diário, aberto exatamente na página onde o deixei. Mas jurei que na noite anterior havia fechado o caderno. E o mais perturbador, uma nova frase estava visível, em tinta fresca,
como se alguém a tivesse acabado de escrever. Você achou o som, falta achar o buraco. Toquei a tinta, ainda úmida. O choque fez meu corpo gelar. Verifiquei o diário inteiro, mas a caligrafia da frase era a mesma de Daniel. Sentei-me, tentando buscar explicações lógicas. Talvez eu tivesse esquecido uma anotação feita antes, e a umidade tivesse feito a tinta ressurgir, um fenômeno físico raro, mas documentado. Sim, havia um artigo que lera certa vez sobre pigmentos reativados pela condensação. Ainda assim, a coincidência era impossível de ignorar. Achar o buraco, essas palavras me levaram de volta ao som oco na parede. Peguei ferramentas, martelo, lanterna. Subi até o quarto e bati com força no ponto exato onde ouvira o som. O eco respondeu, grave e preciso. Com golpes firmes, comecei a remover o reboco antigo. A poeira subiu como uma nuvem pálida, fazendo-me tossir. A cada camada retirada, um cheiro de mofo e tempo se intensificava. Até que, enfim, surgiu um pequeno buraco retangular, grande o suficiente para caber uma caixa de sapatos. Enfiei a mão e toquei algo metálico. Puxei com cuidado. Uma latinha enferrujada, lacrada com fita adesiva envelhecida. Abria. Dentro, pedaços de papel dobrados e um pequeno carrinho de brinquedo vermelho, o mesmo que Daniel costumava carregar para todo lado. Reconheci o adesivo descascado na lateral. Ao lado, uma fita de fita cassete enrolada em plástico transparente. Peguei o gravador antigo que ainda estava no porão, um modelo de rolo manual, e encaixei a fita. O som chiou, depois veio uma voz. Oi, é o Dani. A voz era clara, infantil, tremida. Se eu sumir, é porque ele me levou de novo. Mas não quero esquecer. A parede lembra. O carrinho é a prova. Silêncio. Depois, um ruído metálico, seguido de um estalo, talvez a tampa da latinha sendo fechada. A fita terminou abruptamente. Sentei-me no chão, tremendo. O som da voz de Daniel, após 30 anos, foi como um soco. Uma parte de mim chorou de alívio, outra de puro medo. O que ele quis dizer com me levou de novo? Havia um ele que voltava? Um homem real ou uma sombra da imaginação de uma criança aterrorizada? Enquanto tentava organizar os pensamentos, algo caiu do fundo da lata, um pequeno papel dobrado tantas vezes que parecia um quadrado sólido. Abriu com cuidado. Dentro havia uma frase escrita em letras maiúsculas. Procure a luz que nunca apaga. A mensagem soava simbólica, mas lembrei-me imediatamente de um detalhe. A casa tinha uma lâmpada antiga no corredor, uma lâmpada que, curiosamente, nunca queimara, mesmo décadas depois. Caminhei até lá. O soquete estava coberto de poeira, mas a lâmpada ainda acendia com um clique. Examinei o entorno e percebi que o suporte de metal estava um pouco solto. Ao girá-lo, senti algo mexer atrás da parede. Retirei o suporte e, para minha surpresa, encontrei um pequeno espaço escondido. Dentro, uma chave enferrujada, amarrada com uma fita azul desbotada. Um arrepio percorreu minha pele. Era a fita que Daniel usava no pulso, um amuleto que mamãe dizia trazer sorte. Sentei no chão, segurando a chave. A mente fervilhava. Para que serviria? Havia muitos armários antigos na casa, inclusive o porão, que permanecia trancado desde a infância. Tentei lembrar onde estava a chave original, mas nunca a vi. Mamãe dizia que o porão fora interditado por segurança. Agora, tudo fazia sentido. O diário, a fita, a parede, a frase, o homem do porão. Desci lentamente as escadas até a porta de madeira escura. A fechadura estava coberta por uma camada grossa de ferrugem, mas o formato parecia coincidir com a chave. Introduzia com cuidado, ela entrou com um estalo seco, como um suspiro contido por anos. Girei. Um ruído metálico ecoou, e a porta se abriu alguns centímetros, soltando um cheiro úmido e denso, quase doce, como frutas apodrecidas. Antes de entrar, hesitei. Um fragmento de memória me atravessou, mamãe, aos prantos, gritando: "Não desça lá!", enquanto homens uniformizados fechavam a entrada com tábuas. Eu era pequeno demais para entender. Agora, 30 anos depois, o mesmo ar parecia querer me repelir, como se a casa tentasse impedir meu passo. Ainda assim, acendi a lanterna e desci.
As escadas rangiam sob meus pés. A cada degrau, o ar se tornava mais frio. O facho da lanterna iluminava objetos cobertos por lençóis, móveis antigos, caixas, uma bicicleta infantil enferrujada. No canto, uma poltrona virada de cabeça para baixo. E atrás dela, algo que parecia um pequeno leito improvisado, feito com cobertor e travesseiro infantil. A luz vacilou. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante da chuva que começava lá fora. Toquei o lençol, estava seco, mas parecia recentemente remexido, e ali, na parede próxima, um desenho infantil pintado com giz. Duas figuras, uma grande e uma pequena, de mãos dadas. A maior tinha algo que parecia uma máscara. A menor, um laço azul no pulso. O corpo inteiro gelou. A ciência pode explicar ecos, sons e até coincidências, mas não pode explicar a sensação de que alguém, ou algo, ainda observa esperando que você se lembre. Fiquei ali, parado diante do desenho, sem saber se respirava ou prendia o ar. A lanterna tremia na minha mão. O giz azul ainda parecia fresco, como se alguém o tivesse acabado de riscar. Passei o dedo por cima e senti o pó se desfazer. Era real. E a figura da criança, o laço azul, o formato da cabeça não deixava dúvidas. Daniel desenhara aquilo. Mas quando? 30 anos atrás? Ou depois? Dei um passo para trás e quase tropecei na bicicleta enferrujada. Ela tinha o nome Dani gravado no guidão, feito com uma faca ou canivete. A lembrança veio nítida. Ele gravando cada letra com a língua entre os dentes, orgulhoso da própria assinatura. Assim, se alguém roubar, vai saber que é minha, dissera rindo. Agora, o metal corroído e o pó transformavam aquela lembrança em um lamento. Olhei ao redor. O porão parecia mais profundo do que eu lembrava. Havia uma parede de madeira nos fundos, aparentemente mais nova que o resto, tábuas pregadas de modo irregular, como uma vedação improvisada. Apontei a lanterna e vi algo curioso. Um buraco circular no canto inferior, pequeno demais para um adulto, mas perfeito para o corpo de uma criança. O estômago se revirou. Me abaixei e percebi uma corrente de ar frio saindo do buraco. Toquei com a palma da mão. O vento vinha de dentro, não de fora. Atrás da parede havia outro espaço, um compartimento escondido. O som oco que escutara dias antes parecia ecoar dali. Lembrei-me da frase no diário: ele me chama baixinho quando todos dormem. Subitamente ouvi um estalo atrás de mim. Girei a lanterna. Nada, só as sombras dançando. Talvez o som tivesse vindo da casa, se acomodando ao vento. Mas o medo tinha gosto metálico agora. Ajoelhei-me diante da parede e comecei a retirar as tábuas, uma por uma. A madeira velha se partia com facilidade. Por trás delas, surgiu um pequeno cômodo, uma espécie de cubículo sem janelas, com paredes de concreto cru. Dentro, havia uma cadeira, uma mesa quebrada e marcas no chão, arranhões profundos, feitos por unhas ou algo pontiagudo. E no canto, um pano embolorado cobrindo uma caixa de ferro. Parei por um instante, tentando controlar a respiração. Tudo em mim dizia para sair dali. Mas parte de mim, a parte que precisava entender, me fez continuar. Afastei o pano e abri a caixa. Dentro havia folhas amareladas, desenhos infantis e recortes de revistas médicas. Os desenhos mostravam corpos humanos, com anotações em caligrafia infantil. Por que o sangue canta? Ele disse que eu durmo, mas fico acordado. No fundo da caixa, encontrei algo ainda mais estranho. Uma fotografia em preto e branco, provavelmente tirada por uma câmera analógica. Mostrava Daniel sentado naquela mesma cadeira, olhando para alguém fora do enquadramento. No canto da imagem, via-se uma mão adulta segurando algo que parecia uma seringa. Meu corpo travou. Era possível que a foto tivesse sido encenada? Ou era um registro real? Lembrei de um debate acadêmico que li certa vez sobre falsas memórias visuais, quando a mente humana projeta explicações baseadas em fragmentos visuais ambíguos. Talvez eu estivesse vendo o que queria ver. Talvez fosse apenas uma ilusão criada pelo medo e pela culpa. Ainda assim, dentro de mim, uma voz dizia que era verdade. Que alguém, talvez meu pai, usara aquele porão para algo que nunca deveria ter acontecido. No canto do cômodo, sobre o chão de cimento, percebi um pequeno brilho metálico. Me aproximei.
Era uma pulseira infantil, deformada pela ferrugem. A inscrição era simples: Daniel, tipo O, 1979. Uma pulseira hospitalar. A respiração se descompassou. Por que uma pulseira médica estaria ali? Subi correndo as escadas, levando a caixa comigo. A luz do andar superior pareceu me cegar por um momento. Sentei-me na sala e comecei a examinar os papéis. Entre os recortes, havia uma página de revista datada de 1983, com um artigo sobre experimentos de condicionamento de memória infantil, pesquisas reais realizadas em hospitais psiquiátricos na época, envolvendo o uso de estímulos sonoros e luminosos para reprogramar respostas emocionais. Lembro-me de que meu pai colaborava com universidades. Agora, a coincidência se tornava monstruosa. Por que o sangue canta? A frase ecoava. Será que Daniel ouvira os sons do próprio coração acelerado, confundindo-os com algo externo? Ou será que ele realmente fora submetido a algo físico, invasivo, cruel? Enquanto refletia, encontrei um envelope lacrado, endereçado à Doutora Celina Hospital Psiquiátrico São Rafael. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia do meu pai. O paciente 04 demonstra dissociação parcial, mas a resposta ao estímulo é promissora. Recomendamos manter o isolamento temporário até estabilização da identidade primária. Paciente 04. Meu irmão desaparecera em 1983, a mesma data. Levantei-me abruptamente, sentindo o estômago revirar. Era impossível. Ele não podia ter sido um paciente. Por um momento, o chão pareceu girar, o ar da casa ficou pesado, e o som distante de algo batendo ecoou do porão. Peguei a lanterna novamente e apontei para as escadas. Daniel? A palavra escapou dos meus lábios, quase sem voz. Nada. Apenas silêncio. Depois, um leve rangido, como o de uma cadeira se movendo sozinha. A psicologia moderna fala sobre eco residual auditivo, quando a mente traumatizada recria sons do passado como forma de buscar encerramento. Talvez fosse isso. Ou talvez o eco viesse de alguém ou algo que nunca realmente partiu. Naquela noite, não consegui dormir. A casa respirava comigo, como se cada parede pulsasse ao ritmo do meu medo. E, em meio ao silêncio, juro que ouvi o som de um brinquedo de metal rolando pelo chão. Um carrinho. Vermelho. O som do carrinho ecoando pela casa foi como uma agulha atravessando o tempo. Corri até o corredor, e a lanterna balançando iluminava pedaços de sombra como se a casa respirasse junto comigo. O barulho metálico vinha das escadas, o mesmo rangido ritmado, como rodas girando lentamente sobre madeira. Quando apontei a luz, o carrinho vermelho estava ali, parado no último degrau, voltado para mim. Nenhum vento poderia tê-lo movido daquela maneira. Ele estava em cima de uma superfície inclinada, mas não caía, como se alguém invisível o tivesse colocado cuidadosamente ali. Em exibição, ajoelhei-me, hesitando em tocá-lo. O metal ainda estava morno, não gelado como se esperaria de algo esquecido no porão. Por reflexo, olhei em volta. Nenhum sinal de movimento, apenas o silêncio se ampliando como um túnel. Segurei o carrinho e desci novamente ao porão, movido por uma mistura de medo e necessidade. Eu precisava entender mesmo que a verdade me rasgasse. No fundo, o pequeno cômodo de concreto parecia ainda mais escuro do que antes. As paredes devolviam o som da minha respiração como se imitassem o ritmo do pavor. Apoiei o carrinho sobre a mesa quebrada e percebi um símbolo riscado na madeira, um círculo com 3 linhas em espiral. Não o havia notado antes. Tirei uma foto com o celular e, mais tarde, pesquisando, descobri algo curioso. O símbolo se assemelhava a um antigo emblema alquímico que representava a memória cíclica, a ideia de que certos lugares repetem emoções humanas até que alguém as confronte. Um conceito mais místico que científico, mas intrigante. Há debates entre antropólogos sobre isso. Seriam esses símbolos apenas expressões de superstição ou registros de fenômenos psicológicos coletivos? Guardei o carrinho no bolso e voltei para o andar superior. O relógio da sala marcava exatamente 3:03 da madrugada, o mesmo horário em que, segundo mamãe, Daniel desaparecera. Coincidência ou sincronização inconsciente? Eu não sabia.
Mas o número 3 começou a me perseguir. 3 tábuas removidas, 3 frases repetidas no diário, 3 vezes em que o som do carrinho ecoou. Voltei a folhear o diário, em busca de qualquer referência numérica, e lá estava. Ele vem de 3 em 3 dias. Diz que sou o quarto agora. Senti um calafrio. Talvez a frase fosse simbólica, uma invenção infantil para marcar o tempo. Ou talvez fosse literal, uma contagem de visitas, de experiências, de sessões. Resolvi investigar os registros do hospital mencionado na carta do meu pai, São Rafael. A instituição fora fechada no final dos anos 1980 após denúncias de práticas não éticas. Lembrei-me de um nome que aparecia nas reportagens antigas: Droa Celina, a mesma destinatária da carta. Encontrei uma menção a ela em um fórum de pesquisa médica desativado. Havia quem defendesse que seus estudos sobre memória infantil foram interrompidos por motivos políticos, e outros que diziam que ela sumiu do mapa. No entanto, um comentário anônimo chamou minha atenção. Alguns pacientes não saíram de lá vivos. Outros nunca foram registrados oficialmente. Passei o resto da madrugada em claro, ouvindo o vento arranhar as janelas. O relógio antigo, que antes parecia quebrado, deu um único tique seco, como se despertasse de um sono longo. E nesse exato instante, ouvi um som vindo da parede atrás da cozinha. 3 batidas leves, compassadas. Daniel? Chamei, a voz tremendo. Silêncio. Depois, uma resposta fraca, tão distante que poderia ter sido minha imaginação. Aqui. O coração disparou. Segui o som. Atrás do armário, a parede estava ligeiramente úmida. Toquei e senti um fluxo de ar. Havia um espaço oco ali também. Com esforço, afastei o móvel e encontrei uma fenda quase invisível. Peguei o martelo e bati, revelando um pequeno compartimento cheio de papéis embolorados. Dentro, uma pilha de desenhos todos feitos com lápis azul. As imagens mostravam o mesmo homem mascarado, sempre ao lado de uma criança de expressão vazia. Em alguns, o homem parecia tocar a cabeça da criança com uma espécie de bastão metálico. Em outros, havia tubos e fios desenhados. Em um, a legenda escrita em letras tortas. Ele diz que é para eu lembrar melhor. O choque me fez recuar. Folheando os papéis, percebi que o último desenho mostrava algo diferente: uma mulher de jaleco, cabelos curtos e um crachá. Celina. O nome estava sublinhado várias vezes, quase furando o papel. Fechei os olhos por um instante. Meu pai Daniel, a médica desaparecida, todos conectados. E eu no meio, como se o passado me tivesse puxado de volta para continuar o que foi interrompido. A curiosidade virou vertigem. Decidi vasculhar os arquivos públicos no dia seguinte. Talvez encontrasse algo sobre essa doutora. Antes de dormir, deixei o carrinho sobre a mesa, ao lado da foto rasgada. Mas quando acordei, ele não estava mais lá. Procurei pela casa inteira. Nada. Só quando entrei no quarto de Daniel, percebi o brinquedo novamente sobre o chão, exatamente no mesmo ponto onde ele dormia, como se tivesse voltado sozinho para o lugar de origem. Peguei o diário mais uma vez. A última página tinha algo que eu não havia visto. Uma frase escrita de ponta cabeça, quase apagada pelo tempo. Se ele disser que sou você, não acredite. Por um momento, fiquei sem ar. Será que meu pai tentara transformar Daniel em mim? A ciência reconhece casos de transferência de identidade em contextos de trauma extremo, fenômenos raros onde a vítima adota a identidade do agressor como defesa psicológica. Mas e se fosse o contrário? E se o agressor tentasse impor uma nova identidade à vítima? Naquela noite, dormi pouco e mal. Sonhei que abria o porão e via uma criança sentada na escuridão, com o rosto coberto de sombra. Quando ela levantava a cabeça, o rosto era o meu. Acordei suando frio, com a sensação de que o sonho não terminara, apenas mudara de cenário. O quarto ainda estava escuro, e a luz do abajur piscava levemente, como se algo interferisse na energia. O relógio digital marcava 3:3 novamente, o mesmo horário, exatamente o mesmo. O número pulsava no vermelho da tela, como um sinal de alerta vindo do próprio tempo. Levantei-me e fui até o espelho. O rosto refletido parecia o meu, mas havia algo estranho. Por um instante, jurei ver o reflexo de uma criança atrás de mim, pequena,
imóvel, observando. Girei o corpo, mas o quarto estava vazio. Respirei fundo, tentando racionalizar. Privação de sono, ansiedade, fadiga emocional. Tudo podia ser explicado, ou quase tudo. Peguei o diário e o carrinho vermelho, agora novamente sobre a mesa. As rodas estavam limpas, sem poeira, o que significava que alguém ou algo o movera durante a noite. Comecei a escrever num caderno novo, como se registrar tudo me mantivesse são. Cada som, cada coincidência, cada batida. Porque, de algum modo, a casa parecia reagir à lembrança. Decidi visitar o arquivo municipal para consultar documentos sobre o Hospital São Rafael. Era uma construção antiga, demolida parcialmente nos anos 1990, mas parte dos registros foram digitalizados. A atendente me entregou uma pasta cinza, com o logotipo desbotado da instituição. Dentro, encontrei listas de pacientes e relatórios de internação. Entre os nomes, lá estava: Daniel Moraes, admissão temporária, 14 de março de 1983. Meu coração disparou. A ficha dizia: criança encaminhada pelo Dr. Álvaro Moraes, sob recomendação experimental. Conduta, observação clínica, estímulo de recordação induzida. Dr. Álvaro Moraes, meu pai. O documento parecia oficial, com assinatura e carimbo. Mas na última página, um carimbo em vermelho: paciente desaparecido não concluído. Senti o estômago revirar. Ele não fugira. Fora levado. E não voltara. Peguei o celular e fotografei as páginas, mãos tremendo. Perguntei à arquivista se conhecia o nome da médica Celina. Ela respondeu com um olhar rápido. Dizem que ela se aposentou e viveu isolada em um sítio ao norte da cidade, mas ninguém tem certeza. Ela sumiu depois do fechamento do hospital. Voltei para casa com a cabeça girando. A estrada de terra que levava até lá parecia mais longa, e o vento atravessava as árvores como vozes misturadas. Quando cheguei, o portão estava entreaberto, enferrujado. O sítio parecia abandonado, mas havia sinais de vida recente, roupas secando no varal, pegadas na terra úmida. Bati à porta. Nenhuma resposta. Esperei. Quando me virei para ir embora, uma voz fraca veio de dentro. Quem é? Estou procurando a doutora Celina. Silêncio. Depois, o som do trinco girando. A porta se abriu. Uma mulher idosa, de cabelos brancos e olhar inquieto, surgiu. Ela me observou por um tempo antes de falar. Você é o filho do Álvaro, não é? Meu corpo congelou. Eu não havia dito meu nome. Ela me convidou a entrar. A casa tinha cheiro de ervas e medicamentos. Sobre a mesa, pilhas de papéis, frascos e um gravador antigo. Eu achei o diário do Daniel, disse eu, e uma foto dele, naquele quarto, com uma seringa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele era um menino sensível demais, murmurou. Seu pai acreditava que podia curar o trauma da perda precoce da memória. Achava que as lembranças dolorosas eram como tumores, bastava extraí-las. E o que ele fez com meu irmão? Perguntei, tentando controlar a voz. Ela hesitou. O procedimento era invasivo. Estimulávamos o hipocampo com ondas elétricas leves. Mas o seu pai, ele foi além. Queria transferir lembranças, criar uma mente contínua, misturar recordações de um filho no outro. Fiquei sem fôlego. Está dizendo que ele tentou trocar nossas memórias? Ela assentiu lentamente. Ele dizia que precisava preservar o melhor de cada um. Quando o Daniel começou a resistir, ele o trouxe para o hospital. Disse que era temporário. Senti o mundo girar. E o que aconteceu depois? Perguntei. Ele desapareceu. A voz dela tremeu. Álvaro dizia que o menino fugiu. Mas eu encontrei sangue na maca. E os arquivos sumiram. O ar ficou denso. Ela me entregou um envelope amarelado. Dentro, um relatório médico. Teste 07. Reação de sobreposição parcial. Sujeito apresenta confusão de identidade e regressão comportamental. No rodapé, uma frase manuscrita. Talvez não exista limite entre lembrar e ser lembrado. De repente, o gravador na mesa ligou sozinho, emitindo um chiado, seguido de uma voz infantil. Mamãe, estou com frio. Era Daniel. A voz era clara, reconhecível, viva. Celina levou as mãos ao rosto.
A fita, eu a guardei como prova. Nunca consegui destruí-la. Enquanto ela chorava, olhei ao redor. Nas paredes havia recortes antigos do hospital, fotos de pacientes, anotações de experimentos. No centro de uma delas, uma foto amarelada do meu pai ao lado de duas crianças. Uma delas era eu, a outra, Daniel. Mas havia algo perturbador. As nossas feições pareciam idênticas. De repente, entendi por que minha mãe sempre me olhava com aquele misto de amor e medo. Talvez ela nunca tenha tido certeza de qual filho voltara para casa. Celina respirou fundo e disse algo quase inaudível. Você sabe, não é? Aquele que voltou não era o mesmo que partiu. Senti o chão sumir. Tudo dentro de mim, memórias, vozes, rostos, começou a se misturar como tinta derramada. O debate científico sobre fusão de identidade parecia distante, abstrato, quase teórico. Mas ali, diante de mim, a linha entre lembrança e existência se dissolvia. Saí da casa cambaleando, enquanto o vento levantava poeira e folhas. Na estrada, ouvi novamente o som de um carrinho rolando atrás de mim. Quando me virei, nada. Apenas um rastro de marcas pequenas, como se rodas infantis tivessem passado por ali. Voltei dirigindo sem destino, as imagens da casa da doutora Celina girando na minha mente como projeções desalinhadas. Cada curva da estrada parecia ecoar o som distante da fita, a voz de Daniel, pedindo pela mãe. Quando estacionei em frente à antiga casa de minha infância, já amanhecia. O céu cinzento tinha a mesma cor de quando ele desapareceu, e a bruma cobria o quintal como um véu de esquecimento. O portão rangeu quando empurrei, e o cheiro úmido da madrugada me atingiu de cheio, junto com algo novo, uma leve fragrância de talco infantil. Reconheci na hora, o mesmo aroma que mamãe usava para perfumar os lençóis do Daniel. Entrei. A casa estava diferente. As portas pareciam mais fechadas, os móveis mais pesados, como se a arquitetura tivesse encolhido para me engolir. Na cozinha, o relógio que antes marcava 3:03 agora funcionava, como se o tempo tivesse decidido retomar seu curso. Mas o ponteiro dos segundos girava ao contrário. Fiquei observando o movimento invertido, e uma tontura me tomou. Sentei. Abri novamente o diário. As páginas seguintes, que antes estavam em branco, agora exibiam manchas, como se a tinta estivesse emergindo lentamente do papel. Em uma delas, lia-se: ele disse que o tempo anda de trás para frente, quando a lembrança é forte demais. Fiquei imóvel. Folheei mais rápido, e notei algo novo. Uma página colada à contracapa. Rasguei o papel e encontrei uma pequena fotografia escondida. Era minha mãe, abraçando Daniel. Mas atrás dela, na sombra, via-se nitidamente o reflexo do meu pai segurando um frasco e olhando para a câmera, com uma expressão fria demais para um retrato familiar. Por instinto, procurei o álbum de fotos guardado no armário da sala. Quase todas as fotos de infância tinham marcas estranhas. Em algumas, o rosto do meu pai fora riscado. Em outras, o de Daniel fora coberto por adesivos. Na contracapa do álbum, havia um envelope dobrado em 4, com uma anotação da minha mãe, para quando ele lembrar. Abri com cuidado. Dentro, uma carta escrita em caligrafia tremida. Se você está lendo isso, é porque encontrou o diário. Eu nunca tive coragem de dizer a verdade. Seu pai acreditava que a mente podia ser dividida, como uma célula. Achava que podia salvar Daniel curando o medo dele, mas acabou tentando algo pior. O experimento falhou. Você acordou 3 dias depois e não lembrava de nada. Ele disse que foi febre, mas eu vi os fios, as luzes, o sangue no chão. Eu não sei qual dos dois voltou. Só sei que nunca mais ouvi a voz do meu filho. Se um dia as paredes falarem, escute-as. Elas lembram do que nós esquecemos. As mãos tremiam tanto que quase deixei a carta cair. Mamãe sempre fora o pilar silencioso, a mulher que evitava olhar para o porão e dormia com a luz acesa. Agora cada gesto dela ganhava novo sentido. A distância, o medo, os remédios escondidos na gaveta, as orações sussurradas à noite. Enquanto lia, o rádio antigo da sala ligou sozinho, chiando. Uma voz infantil atravessou o ruído baixa, trêmula. Não é ele, sou eu. O som veio acompanhado de uma música que reconheci imediatamente. Chopin Noturno em Mi bemol,
a preferida de mamãe. Era a mesma peça que tocava na noite do desaparecimento. O detalhe me fez gelar. O diário escorregou das minhas mãos e caiu aberto. As últimas linhas agora estavam completas, como se a tinta invisível tivesse finalmente se revelado. Ele disse que eu posso dormir dentro de você, que assim ninguém mais vai me levar. Se você ouvir meu nome, é porque ainda estou tentando acordar. Senti a garganta travar. Corri até o espelho do corredor. O reflexo me observava com calma excessiva, os olhos levemente mais claros do que eu lembrava. Por um segundo, tive a nítida impressão de que o reflexo sorria um instante antes de mim. Recuei. A psicologia moderna fala sobre dissociação de identidade pós-traumática, um fenômeno em que o cérebro cria personas distintas para proteger-se de memórias insuportáveis. Eu me agarrei a essa explicação com desespero. Mas então, ouvi passos no andar de cima. Subi lentamente, cada degrau emitindo um gemido antigo. A porta do quarto de Daniel estava entreaberta, e uma luz suave saía de dentro, como se o sol nascente tivesse escolhido apenas aquele cômodo. Entrei. A cama estava arrumada, e sobre ela, o carrinho vermelho. Ao lado, uma fita cassete. Peguei o gravador e apertei play. A mesma voz de antes, agora mais próxima. Ele não lembra que sou eu. Mas às vezes, quando dorme, eu vejo o que ele sonha. A parede me contou que o tempo está voltando. Se ele ler tudo, eu posso sair. O som foi ficando distorcido, até que uma voz adulta, a de meu pai, entrou sobrepondo-se. Memória unificada. Sucesso parcial. Sujeito 2 apresenta traços de confusão, mas integração possível. Desliguei o gravador, sentindo o corpo gelar. Fui até o espelho do quarto. A luz da manhã incidia sobre mim. E por um momento, vi duas sombras sobrepostas, uma adulta e outra infantil. Quando piscava, a menor sumia. A carta da mãe, o diário, as fitas, tudo apontava para o mesmo horror. Parte de Daniel podia estar dentro de mim, não como metáfora, mas como lembrança enxertada, como fragmento de mente. No chão, algo brilhou. Um pedaço de metal, o crachá do Hospital São Rafael, com o nome Paciente 0, 4 Daniel Moraes. Álvaro Moraes. Os dois nomes, juntos, separados por uma barra. Naquele instante, entendi que talvez eu nunca tivesse perdido meu irmão. Talvez eu o carregasse desde sempre. Fiquei ajoelhado no chão, o crachá entre os dedos, como se aquele pequeno pedaço de metal pesasse toneladas. A barra entre os nomes, Daniel Moraes, Álvaro Moraes, parecia mais uma fenda do que uma separação. A ideia me corroía, e se eu não fosse o irmão que sobreviveu, mas a mistura que restou, o eco das palavras do meu pai, capturado na fita integração possível, soava agora como uma sentença. Fui até o banheiro e lavei o rosto, tentando apagar o torpor que me dominava. A água fria não ajudou. Ao contrário, o reflexo no espelho parecia ganhar autonomia. Quando levantei o olhar, o reflexo piscou antes de mim. Afastei-me, tropeçando. Meu coração batia como se quisesse fugir do corpo. Era delírio. Eu dizia a mim mesmo, apenas delírio. Mas o espelho se tornou mais turvo, e por um instante vi o rosto de uma criança sobreposto ao meu olhos enormes, expressão assustada, a fita azul no pulso. Pisquei e a imagem sumiu. A casa toda parecia se contrair. As paredes, outrora imóveis, agora estalavam com frequência inquietante, como se respirassem. Caminhei até o quarto de meu pai, onde ele mantinha uma escrivaninha que sempre trancava. Lembrei da chave enferrujada que ainda guardava comigo. Para minha surpresa, serviu perfeitamente na fechadura. Dentro da gaveta, encontrei um caderno de anotações, o mesmo tipo usado em laboratórios. Na primeira página lia-se Projeto Memória Reflexa Início, 1978. As anotações eram meticulosas, cheias de diagramas neurológicos e registros de impulsos cerebrais. Mas entre termos científicos, havia trechos perturbadores. Hipótese: lembranças podem ser deslocadas entre indivíduos geneticamente próximos. Teste 0, 3 reação adversa. Alucinações compartilhadas. Sujeito B, D, M. Demonstra consciência residual do processo. Sujeito A, M. Acredita ser portador da lembrança alheia.
Fiquei paralisado. A. M. Álvaro Moraes, meu pai. D. M. Daniel Moraes, meu irmão. Mas e eu? Em nenhuma página havia menção a um terceiro sujeito, até chegar à última. Sujeito C apresenta sinais de fusão mnemônica. Reconhece ambos os nomes. Registro encerrado. Meu corpo gelou. Fusão mnemônica. Era o termo técnico para o que, em psiquiatria moderna, chamam de síndrome de eco identitário, quando duas identidades distintas se sobrepõem dentro de uma consciência única. Casos assim eram considerados impossíveis fora de estudos teóricos até aquele momento. Fechei o caderno com força. Precisava sair dali, respirar ar real, lembrar quem eu era, mas cada objeto da casa parecia conspirar para me prender as fotos nas paredes, os brinquedos no chão, a sombra que me seguia meio segundo atrasada. Saí para o quintal. O céu estava coberto por nuvens densas, e o vento levantava folhas mortas em redemoinhos breves. O velho balanço enferrujado rangia. Embora o ar estivesse parado, caminhei até o fundo, onde um poço antigo permanecia tampado por uma tampa de ferro. Mamãe sempre dizia que aquele poço fora selado porque trazia má sorte. A frase agora soava como outro código. Abaixei-me e toquei a superfície fria. Ao fazê-lo, senti um som surdo vindo de dentro, 3 batidas leves, compassadas, iguais às que ouvira atrás da parede dias antes. A mesma sequência. Recuar pareceu impossível. Cada músculo do meu corpo me empurrava para abrir. Enfiei as mãos sob a tampa e a levantei com esforço. Um cheiro denso de ferrugem e umidade escapou, como o hálito de um segredo enterrado. Apontando a lanterna para dentro, vi que o poço não era apenas um buraco vertical. A poucos metros abaixo, abria-se uma galeria lateral, construída com tijolos, uma passagem subterrânea. Sem pensar, amarrei uma corda no tronco de uma árvore e desci. O ar ali embaixo era mais frio e espesso, e o som das gotas de água caindo ecoava como um metrônomo distante. Caminhei pela passagem, iluminando as paredes. Havia desenhos infantis nela, círculos, rostos, mãos e frases rabiscadas. Eu lembro de você. Ele dorme em mim. Não é sonho. Mais adiante, encontrei uma porta metálica semiaberta. Ao empurrá-la, entrei em uma sala pequena, quase idêntica ao cubículo do porão-mesa. Cadeira, fios pendendo do teto. Mas o que me paralisou foi o objeto no centro. Um espelho de corpo inteiro, coberto por um lençol branco. Aproximei-me e retirei o pano. No reflexo, vi não apenas a mim mesmo, mas também uma sombra infantil sobreposta, com os mesmos traços que eu lembrava de Daniel. O reflexo movia-se com um leve atraso, mas seus olhos me encaravam com vida própria. Daniel? Minha voz saiu como um sussurro. Os lábios dele se moveram, formando palavras silenciosas. Aproximei o ouvido do espelho e um som abafado escapou de dentro, como se o vidro fosse uma fronteira entre mundos. Você lembrou. Recuei, tropeçando. O espelho vibrou, emitindo um som grave, e por um segundo a superfície pareceu líquida, distorcida. Então tudo voltou ao normal. Peguei o diário, ainda no bolso, e o abri diante do espelho. As palavras começaram a mudar diante dos meus olhos, letras se rearranjando sozinhas até formar uma nova frase. O espelho não reflete, ele devolve. A lanterna piscou e apagou. No escuro, ouvi passos pequenos se aproximando. Um toque leve no meu ombro. Girei a luz do celular, mas não havia ninguém. Só o carrinho vermelho, agora sobre o chão da galeria, brilhando úmido sob o feixe fraco. Peguei o brinquedo e voltei subindo a corda, arfando. Quando alcancei o quintal, o dia estava começando, mas o ar parecia mais pesado, como se algo tivesse subido comigo. Fechei o poço com força e sentei-me no chão, tremendo. A psicologia moderna sempre debateu se a identidade é construída ou herdada, se somos a soma das nossas memórias ou algo além delas. A resposta parecia estar ali viva dentro de mim, dividida em 2 vozes. Uma que respirava o presente, outra que ainda chamava por mamãe. E no fundo, um pensamento me atravessou como um relâmpago. Talvez o experimento do meu pai não tivesse falhado. Talvez ele tivesse funcionado bem demais. Durante o resto daquele dia,
Tentei agir como se nada tivesse acontecido, fazer café, abrir as janelas, ouvir o barulho normal do mundo. Mas nada parecia normal. O som do vento tinha o mesmo ritmo da voz de Daniel, e até o barulho da chaleira soava como um chamado. A casa se tornara um corpo pulsante, e eu, uma extensão dele. Quando olhava para as paredes, via marcas que antes não estavam lá, riscos azuis, como dedos de criança sujos de giz. Toquei uma delas, e um arrepio percorreu meu braço. Era fria, mas viva. Decidi sair, buscar distância. Peguei o carro e dirigi até o centro, onde o antigo bairro operário ainda resistia. As ruas estavam diferentes, mas a padaria da esquina continuava a mesma. Entrei, sentei-me perto da janela e pedi um café. A atendente, uma mulher idosa, me observou por alguns segundos antes de sorrir de leve. "Você é o filho do Dr. Álvaro, não é?" perguntou. Assenti, hesitante. "Eu me lembro de quando vocês moravam lá. Seu irmão era sempre tão curioso, vivia perguntando sobre tudo." Ela riu brevemente, depois o riso morreu. "Foi uma tragédia o que aconteceu." "A senhora se lembra de alguma coisa daquela época?" perguntei. "Algo estranho, talvez?" Ela olhou para os lados e baixou o tom. "Lembro que seu pai recebia visitas tarde da noite. Um homem alto, de sobretudo, sempre dizia que era pesquisa médica, mas uma vez ouvi gritos vindos da casa. Achei que fosse imaginação minha." Fez uma pausa. "Depois que o menino sumiu, ninguém mais quis falar do assunto. Até o correio parou de entregar cartas lá. Diziam que a casa tinha barulho de choro nas madrugadas." A conversa me deixou em estado de torpor. Voltei para o carro e fiquei parado, olhando o trânsito, mas o som das buzinas parecia distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Toquei a lateral do rosto e percebi algo estranho. Uma cicatriz fina, que eu nunca havia notado antes, logo atrás da orelha. Passei o dedo e senti um leve alto relevo, uma linha quase perfeita. A lembrança veio como um estilhaço, flashes de luz, o zumbido de uma máquina e uma voz dizendo: "Agora dorme, é só um instante." Voltei para casa sem lembrar direito o caminho. As mãos no volante se moviam sozinhas, como se guiadas por outro impulso. Quando estacionei, o portão estava aberto, mesmo eu tendo certeza de tê-lo trancado. Entrei devagar, o ar lá dentro estava diferente. Um cheiro doce, quase floral. O mesmo perfume que mamãe usava quando queria esconder o cheiro do desinfetante após limpar o sangue do joelho de Daniel. Sobre a mesa da sala havia um objeto que não deixara ali. Uma moldura com uma foto minha, ainda criança. Mas quando olhei de perto, percebi algo impossível. Havia dois meninos idênticos na imagem, lado a lado, como reflexos gêmeos. O negativo original só tinha um. Senti o corpo estremecer. Peguei o diário, agora gasto e coberto de manchas novas. Nas últimas páginas, a caligrafia mudara mais adulta, mais firme, mas ainda familiar. As palavras eram claras. Ele achou o espelho. Agora precisa achar o nome. Sem nome, ninguém é inteiro. A frase parecia vir de dentro da minha cabeça. Achar o nome. Talvez significasse um documento, uma certidão, algo que comprovasse quem eu realmente era. Fui até o baú de ferro no porão, onde mamãe guardava papéis antigos. Depois de revirar pilhas de documentos, encontrei duas certidões de nascimento, uma em nome de Daniel Moraes, outra em nome de Gabriel Moraes. Mas as datas eram idênticas, mesmo dia, mesma hora, mesmo local. E na parte inferior, a mesma assinatura do meu pai. Duas crianças registradas no mesmo instante. Duas identidades para um só corpo. As mãos tremiam. Peguei o espelho menor que estava sobre a mesa e o encarei. Por um segundo, vi o rosto de Daniel sorrindo do outro lado, com um olhar calmo, sereno, quase grato. "O nome", sussurrei. "Você já sabe", respondeu a voz, vinda de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Senti uma onda de calor percorrer o corpo, seguida de uma vertigem. As lembranças começaram a se misturar, sem lógica. Eu correndo no quintal ou ele? Mamãe gritando: "Daniel, volta já!" Mas era eu quem corria. As fronteiras se dissolveram. Havia duas memórias para cada gesto, duas vozes para cada pensamento. Corri até o quarto de meu pai,
procurando qualquer prova de separação. Encontrei uma gaveta secreta sob o assoalho, contendo envelopes de pacientes. Um deles tinha a inscrição Caso 04, transferência concluída. Dentro, uma foto. Um menino dormindo em uma maca, fios presos à cabeça, e outro menino observando de perto, ambos com a mesma cicatriz atrás da orelha. As teorias sobre fusão mnemônica total sempre foram rejeitadas por falta de provas. Nenhum experimento conhecido havia conseguido unir duas consciências distintas de forma permanente até agora. E eu era o resultado. De repente, ouvi um barulho vindo da parede da sala, o som do gesso se rompendo, lento, profundo. Corri e vi rachaduras surgindo, expandindo-se como veias. E então, entre o pó, uma voz suave, inconfundível, infantil: "Me deixa sair, Gabi." "Daniel?" sussurrei. "Não quero ficar preso." As rachaduras formaram um contorno de mãos pequenas. Toquei o reboco e senti calor, como se algo vivo empurrasse de dentro. "Eu não posso te deixar sair", murmurei, sem entender o que dizia. "Pode." "Sim", respondeu ele. "Somos o mesmo." Um estalo ecoou, e um pedaço da parede se desprendeu, caindo no chão. Atrás, apenas escuridão. Mas por um instante, vi algo se mover lá dentro, uma sombra do tamanho de uma criança, estendendo o braço. O debate entre neurociência e metafísica nunca alcançou consenso sobre onde termina a mente e começa a alma. Alguns dizem que a consciência é apenas eletricidade, outros que é memória em busca de forma. Naquele momento, eu não precisava de teorias. Eu era a prova viva de que a lembrança pode ter corpo. Estendi a mão e toquei a sombra. Um calor suave me percorreu, e por um instante ouvi nossos risos misturados, idênticos. Depois, silêncio. A parede se fechou sozinha, como se nada tivesse acontecido. Quando recuperei o fôlego, percebi algo novo. O carrinho vermelho, agora partido ao meio, sobre o chão. Metade brilhava limpa, a outra coberta de poeira. Duas metades de uma mesma coisa, como nós. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eu caminhava pela casa como um intruso em minha própria história, sem saber se ainda era eu ou apenas o reflexo de uma lembrança antiga. Cada cômodo parecia pulsar, respirar, responder à minha presença com estalos quase orgânicos. As paredes que um dia me abrigaram agora pareciam feitas de carne viva, e o ar cheirava a ferro e infância. Sentei-me no chão da sala, o carrinho partido nas mãos, observando como a poeira cobria lentamente a metade mais antiga, enquanto a outra, limpa, vermelha, parecia fresca, recém-saída da caixa, uma metade do passado, outra do presente. E no centro, eu, dividido. Decidi fazer algo que evitara até aquele momento. Abrir as caixas de documentos médicos do meu pai, guardadas em um armário do porão. Cada uma delas trazia datas e nomes de pacientes, diagramas e gráficos de impulsos cerebrais. No entanto, entre as pastas comuns havia uma marcada com fita preta: Mora ex duplicidade. O título parecia zombar de mim. Dentro havia laudos, fotografias e um diário clínico assinado por ele. As primeiras linhas eram frias, impessoais. Estudo experimental de transferência mnemônica entre irmãos consanguíneos. Objetivo: compreender se o trauma pode ser deslocado, removendo lembranças dolorosas de um sujeito e armazenando-as em outro. As páginas seguintes mostravam resultados anotados em linguagem técnica, mas com uma frieza que doía. Sujeito B, D. Apresenta resistência. Sujeito A, G. Demonstra absorção superior. Procedimento 04 bem-sucedido. Transferência parcial confirmada. Sujeito B mostra sinais de perda identitária, confusão e regressão. Necessário isolamento temporário. Sujeito A manifesta pesadelos e traços de memória não vividos. Aceitável. Engoli em seco. A cada frase, a confirmação se tornava mais clara. O experimento não apenas acontecera, dera certo. Meu pai havia conseguido o impossível, ao custo da destruição do próprio filho. Mais adiante, uma observação em letras trêmulas. A fusão completa requer eliminação do original. Só pode haver um. Fechei o diário e caí de joelhos.
O eco daquelas palavras parecia reverberar dentro de mim, como se Daniel as escutasse também, do outro lado da parede. Eliminação do original. Então, ele nunca desapareceu. Ele foi absorvido, e o corpo que restou o meu corpo era o recipiente final. Subi as escadas com as pernas trêmulas, como quem carrega um cadáver invisível nos ombros. O espelho do corredor me esperava com um brilho doentio. Quando parei diante dele, o reflexo não era mais uma cópia, era um outro ser. Daniel, seus olhos eram os meus, mas mais inocentes, mais vivos. Ele não parecia um fantasma, e sim uma lembrança encarnada. Você me ouviu, disse ele. A voz não saiu de sua boca, mas da minha cabeça, em duas frequências ao mesmo tempo. Eu, não sei quem eu sou, respondi, e as lágrimas vieram sem aviso. Eu também não, disse ele, sorrindo. Mas acho que não precisamos ser dois. A imagem se aproximou do vidro, e por um instante, senti o calor do seu rosto do outro lado. A superfície parecia líquida, tremendo, convidando. Se eu entrar, sussurrei. O que acontece? A gente lembra tudo. O instinto de autopreservação gritou para eu fugir, mas o desejo de entender, de terminar, foi mais forte. Toquei o espelho. O vidro cedeu, como água. A imagem de Daniel se dissolveu, e um fluxo de luz azul atravessou meu corpo. Vi flashes, nossa infância, os risos no quintal, o dia do desaparecimento, as mãos do meu pai ajustando fios na cabeça de um menino enquanto o outro observava. Depois, escuridão. Acordei no chão, suado, com o coração acelerado. O espelho estava intacto e o reflexo agora único. Nenhuma sombra infantil, nenhuma voz. Um silêncio pleno, quase anestésico. Mas algo em mim havia mudado. Lembranças que não eram minhas deslizavam pela mente como slides antigos, o gosto de sorvete de baunilha que Daniel amava, o som do piano de mamãe, o medo do porão, tudo estava lá. Peguei o diário e escrevi com uma calma que não era só minha. A integração está completa. Ele não está mais preso, nem eu. Passei o resto da manhã limpando a casa, como quem realiza um ritual. Joguei fora as caixas, guardei as fotos e deixei as janelas abertas para o ar novo entrar. Mas a sensação de observação persistia não de fora, mas de dentro. Uma presença serena, companheira. Quando me olhei novamente no espelho, senti paz. Pela primeira vez em décadas, não havia medo em meus olhos. E, no entanto, quando me afastei, percebi um detalhe que me fez congelar. Havia duas sombras no chão, uma ligeiramente menor, caminhando ao meu lado, na mesma direção. A psicologia chamaria isso de persistência residual perceptiva, um fenômeno pós-traumático. Mas parte de mim sabia. Não era um erro da luz. Era Daniel, agora inteiro dentro de mim, caminhando junto. Naquela noite, escrevi uma última entrada no diário do meu irmão. A parede não lembra mais. Agora somos nós que lembramos por ela. Antes de dormir, guardei o carrinho partido em uma caixa e o coloquei sobre a lareira. Um lado vermelho, outro coberto de poeira. Dois passados, uma só memória. E quando fechei os olhos, ouvi uma voz suave, quase um sussurro de dentro do peito. Boa noite, Gabi. Boa noite, Dani. O som foi o mais próximo de paz que já conheci. Na manhã seguinte, acordei com a luz entrando pelas frestas da janela. Por um instante, tudo parecia normal, o tipo de calma que vem depois de um vendaval. O silêncio da casa já não me oprimia, era quase acolhedor. A chaleira apitou, e pela primeira vez em semanas, o som não me pareceu uma voz disfarçada. Fiz café, sentei à mesa e fiquei olhando para o carrinho sobre a lareira. A metade limpa e a metade empoeirada refletiam a luz de formas diferentes, como se disputassem espaço. Era bonito, em certo sentido, trágico, mas bonito. Peguei o diário de Daniel, agora com as páginas firmes e secas, e comecei a reler tudo do início. O tom das palavras já não me causava medo. Era como ler a lembrança de alguém que finalmente descansou. As frases que antes pareciam ameaças, agora pareciam confissões. A parede vai lembrar por mim. Talvez ele só quisesse não ser esquecido. Talvez, no fundo, todo o sofrimento fosse isso. Uma luta desesperada contra o esquecimento. Enquanto lia, encontrei algo que nunca havia notado: um pequeno desenho no rodapé da última página.
Um círculo dividido em duas metades, como o carrinho. No centro, uma linha sinuosa, quase como um símbolo matemático de infinito. Sorri. Era simples, quase infantil, mas dizia tudo. 2 corpos, uma consciência. 2 caminhos, um destino. Deixei o diário sobre a mesa e decidi sair. O sol estava alto, o ar fresco, e as árvores do quintal balançavam num ritmo tranquilo. Foi estranho perceber o quanto tudo parecia menos ameaçador. O poço, o balanço, o portão enferrujado, todos aqueles elementos que antes me pareciam parte de um pesadelo, agora tinham o peso natural do tempo. Fui até o fundo e toquei a tampa do poço, fechada. Nenhum som veio de dentro, nenhum frio, nenhum eco, só quietude. Mas havia algo novo. Um pequeno envelope de papel, amarelado pelo orvalho, repousava sobre a tampa. Abri com cuidado. Dentro, um recorte de jornal antigo. Dr. Álvaro Moraes desaparece após fechamento de hospital experimental. Investigação interrompida por falta de provas. Na margem, uma anotação feita à mão. O erro não foi amar demais, foi tentar consertar o que já era humano. Reconheci a caligrafia. Era dele. Sentei-me na grama, com o recorte nas mãos. Tentei imaginar meu pai, sozinho, talvez arrependido. Pela primeira vez, não senti ódio, apenas uma tristeza profunda, silenciosa, como se compreendesse sua loucura. Talvez ele realmente acreditasse estar curando o medo, talvez tenha sido devorado pela própria obsessão de entender o inexplicável. A ciência e o desespero, quando se unem, criam monstros. Mas monstros que às vezes acreditam estar salvando o mundo. Quando voltei para dentro, o relógio da sala marcava 7h15. Tudo seguia seu ritmo. O espelho, que antes fora portal e ameaça, agora refletia apenas um homem cansado, de olhos fundos, mas inteiro, e de alguma forma familiar. Por curiosidade, ou talvez por necessidade, perguntei em voz alta: Daniel, você ainda está aí? O reflexo sorriu, e por um instante, juro que vi seus olhos azuis se moverem. Não como sombra, mas como presença. E uma voz suave respondeu dentro da minha mente: Estou. Mas agora é calmo aqui. Fiquei em silêncio por longos minutos. Depois, acenei para o reflexo e ele acenou de volta, no mesmo ritmo. O gesto simples me arrancou um sorriso. Pela primeira vez, não havia medo naquele espelho. Apenas continuidade. Enquanto guardava o diário, percebi uma caixa pequena no fundo do armário. Dentro, um rolo de fita antiga, como as gravações que encontrara no porão. Levei até o toca-fitas e apertei play. A voz de minha mãe preencheu o ar. Se algum dia vocês se encontrarem, lembrem-se de que eu nunca quis que um vivesse sem o outro, que o amor que sobrou em mim os mantenha vivos, um só coração, 2 nomes. As lágrimas vieram sem aviso. Era uma despedida gravada, um pedido de paz. E naquele instante senti uma leve pressão no ombro, como uma mão infantil tocando com ternura. Não precisei olhar para saber quem era. Mais tarde, escrevi uma carta e a deixei dentro do diário, para quem um dia o encontrasse. Esta casa foi feita de lembranças. Quem a habitar, que escute seus silêncios com respeito. Ninguém some por completo. Alguns apenas mudam de lugar. À tarde, sentei-me no alpendre, observando o sol descer atrás das árvores. O ar tinha o gosto de terra molhada e infância. Fechei os olhos, ouvindo o vento suave e, entre seus sussurros, uma risada leve, breve, feliz. Daniel, correndo outra vez pelo quintal. Talvez ele nunca tenha ido embora. Ou talvez, por fim, tenha encontrado o caminho de volta. De qualquer forma, estávamos em paz. E quando a noite chegou, uma estrela brilhou mais forte no céu, como se fosse um aceno. Os dias seguintes passaram como um sonho, que não se decide entre acordar e continuar. Eu acordava cedo, fazia café, varria o quintal, e à noite lia trechos do diário em voz alta, como quem conversa com alguém que escuta em silêncio. O medo já não morava ali. O tempo parecia mais lento, mais benevolente. Havia um tipo de serenidade nas pequenas coisas, o som da chuva nos beirais, o cheiro do pão aquecido, o farfalhar das folhas quando o vento passava. Era como se a casa, exausta de décadas de segredos, finalmente respirasse em paz. Ainda assim,
certos detalhes insistiam em me lembrar de que nada se apaga completamente. Às vezes, o rádio ligava sozinho, tocando a mesma melodia de Chopin. Outras, eu sentia o colchão afundar levemente ao lado, como se alguém pequeno se deitasse ali. Não havia susto. Era uma companhia doce, silenciosa. Daniel não falava mais, mas eu sabia quando ele estava por perto uma calma inexplicável me atravessava, uma sensação de inteireza que não era minha nem dele, mas nossa. Numa dessas noites, chovia forte. O som das gotas contra o telhado era quase hipnótico. Peguei o caderno de meu pai e comecei a reler suas anotações, buscando compreender, não acusar. Entre as páginas técnicas, encontrei um bilhete solto, quase escondido, escrito a lápis, sem data. Talvez eu tenha confundido cura com controle. Talvez amar fosse apenas aceitar o que dói. A letra trêmula parecia a de um homem à beira do arrependimento. Pela primeira vez, percebi meu pai como um ser humano, não um vilão. Um homem que tentou, à sua maneira torta, consertar o que não entendia e, no processo, destruiu tudo o que amava. O ódio cedeu espaço a uma compaixão silenciosa, e me peguei sussurrando: "Está tudo bem, pai. Já acabou." O som de um brinquedo caindo me fez olhar para o canto do quarto. O carrinho vermelho havia deslizado da prateleira, como se uma mão invisível o empurrasse. Peguei-o, e pela primeira vez percebi algo gravado na parte inferior. DM, mais GM igual a casa. As iniciais nossas. E a palavra final, simples e poderosa. Casa. Aquele era o verdadeiro experimento. Criar um lar onde ambos coubéssemos, mesmo dividindo o mesmo corpo. Nos dias que seguiram, comecei a organizar os objetos da casa em caixas não para apagar, mas para preservar. Cada fotografia, cada bilhete, cada desenho. Em uma das gavetas do antigo escritório de mamãe, encontrei uma fita adesiva azul enrolada como um pequeno círculo. Era o laço que Daniel usava no pulso. Guardei-o no bolso, sentindo um calor leve, quase humano. O que me espantava era a lucidez. Eu me lembrava de tudo. Minha vida e a dele, nossas risadas, nossos medos, até o cheiro do sabonete que mamãe guardava no armário alto para que ele não alcançasse. As memórias coexistiam como duas vozes que aprenderam a cantar em harmonia. Eu podia distinguir o que era meu e o que era dele, mas sem dor. Apenas continuidade. Numa manhã, enquanto limpava o quintal, ouvi passos leves atrás de mim. Girei rápido e, por um instante, vi Daniel parado à sombra da mangueira. Tinha o mesmo sorriso da foto antiga, o mesmo olhar curioso. Não era um fantasma, era uma lembrança viva, projetada pela minha própria mente, talvez, mas tão real quanto o vento. "Vai chover de novo", disse ele, com a serenidade das crianças que sabem mais do que dizem. Sorri. Eu sei. E ele sumiu como uma respiração. Voltei para dentro e sentei à mesa. Peguei o diário e acrescentei uma última anotação. A memória é a forma que o amor encontra para continuar existindo. Fechei o caderno, agora marcado por décadas de medo, dor e reencontro. Pela primeira vez, o silêncio da casa não era ausência, era plenitude. Cada parede, cada som, cada sombra parecia parte de uma música antiga, enfim resolvida. Naquela noite, o vento soprou do leste, trazendo o cheiro de terra molhada. As luzes piscavam suavemente e o espelho do corredor refletia uma única sombra à minha, firme, tranquila. Mas quando me afastei, uma segunda sombra apareceu, menor, caminhando ao meu lado. Dessa vez, não me assustei. Apenas sorri. Sentei-me no chão, o carrinho entre as mãos. "Acho que agora entendi", murmurei. "Não há um de nós, há nós." E o som da chuva respondeu como aplauso distante, sereno, eterno. A ciência ainda discute se a consciência é indivisível, se duas mentes podem coexistir num só corpo. Para mim, a resposta é simples. Sim, quando são feitas da mesma lembrança. O tempo começou a se mover de forma diferente depois disso, não mais em dias e noites, mas em camadas. Havia manhãs em que eu acordava e via o sol do presente, e outras em que o ar parecia preso no passado, como se a casa respirasse memórias antigas. Aprendi a aceitar, eu deixava o café esfriar na mesa, e às vezes falava com Daniel em voz alta,
não como quem conversa com um fantasma, mas como quem partilha o silêncio com um irmão que nunca partiu de verdade. Certa tarde, o carteiro deixou um envelope pardo sem remetente. Dentro, um único documento. Uma cópia do relatório final do Hospital São Rafael, classificado como confidencial. O título me gelou. Projeto Memória Reflexa, Encerramento Ético. As primeiras páginas descreviam as experiências já conhecidas, mas nas últimas havia algo novo, que jamais havia aparecido entre os arquivos do meu pai. Registro final. Sujeito C. Fusão mnemônica completa. O experimento atinge estabilidade, mas levanta dilemas éticos insustentáveis. Recomendação: destruição do material e confinamento do sujeito em ambiente familiar, sob supervisão indireta. Observação: há possibilidade de o sujeito desconhecer sua natureza híbrida. Intervenção adicional não recomendada. As letras estavam borradas, mas uma anotação manuscrita no rodapé chamou minha atenção. Entrega efetuada. Mãe informada. Confiança depositada. Minha respiração travou. Era o mesmo ano em que meu pai morreu e mamãe começou a tomar remédios para dormir. Ela sabia desde o começo. Foi ela quem me trouxe de volta para casa. Quem aceitou cuidar do que restava de nós, não de Daniel, nem de Gabriel, mas do resultado do experimento, um híbrido de lembrança e culpa. Fechei o relatório e fiquei olhando para o vazio. Pela primeira vez, não senti raiva nem horror, apenas uma imensa ternura por aquela mulher que escolheu silenciar para nos proteger. Ela viveu décadas ao lado de um filho cuja identidade nunca pôde nomear, e ainda assim, nunca me fez sentir diferente. O amor dela foi a única coisa que manteve o que sobrou de humano em mim. À noite, sentei no alpendre com o diário e a carta dela. Li os dois em sequência e percebi que formavam um diálogo, como se ela e Daniel tivessem conversado através das décadas, ela escrevendo para quem ainda podia ouvir, ele respondendo através das paredes. A voz de ambos se misturava à minha, criando uma terceira melodia. Era como se toda a casa, agora, contasse uma história única. Lá fora, o vento trouxe o som distante de sinos, talvez da igreja do bairro, talvez um eco antigo. O céu estava coberto, mas uma estrela isolada brilhava teimosa. Lembrei do que Daniel dizia quando éramos pequenos. As estrelas são buracos no teto do céu, por onde as lembranças escapam. Voltei para dentro e decidi abrir a caixa com os brinquedos dele, guardada há décadas. Lá dentro, além dos objetos comuns, havia um desenho que eu nunca vira. Duas figuras unidas por uma linha azul que subia até uma estrela. Na parte inferior, uma palavra escrita em letras tortas. Voltar. Por impulso, fui até o poço no quintal e sentei na borda. O vento subia de lá como uma respiração calma. Fechei os olhos e falei em voz baixa. Se você quiser ir, pode ir. Não precisa mais ficar aqui. O ar pareceu responder. Um sopro quente subiu, e senti algo leve pousar sobre minha mão, o laço azul. Ele se soltou do meu bolso, mesmo sem vento, e flutuou por um instante antes de cair na água escura do poço. O brilho se apagou lentamente, como uma chama se recolhendo. Voltei para dentro, sereno. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Sonhei com um campo aberto, gramado, sob o céu da infância. Daniel corria à minha frente, rindo, e quando olhou para trás, seu rosto era o meu, e o meu, o dele. Acordei chorando, mas era um choro tranquilo. Naquele dia, escrevi no diário. Não há mais espelhos, nem paredes. Só lembrança, e lembrança é casa. Passei a manhã arrumando o quarto de Daniel, limpando as prateleiras, dobrando lençóis. No fundo da gaveta, encontrei uma pedra pequena, lisa, azulada, parecia um fragmento do céu. Guardei-a no bolso e deixei o quarto aberto, cheio de luz. A psicologia chama de integração simbólica, o momento em que o trauma deixa de ser ferida e se torna história quando o passado para de doer, porque finalmente encontra uma forma de ser contado. Acho que foi isso que aconteceu comigo, ou conosco. Quando anoiteceu, acendi uma vela e deixei-a na janela. A chama oscilava e às vezes formava duas luzes por um breve instante. Senti o cheiro de talco no ar e um riso baixinho, distante, doce. Boa noite, Dani, murmurei. E o vento respondeu, leve.
Boa noite, Gabi. A chama não apagou até o amanhecer. Na manhã seguinte, algo dentro de mim parecia diferente, não mais dividido, mas inteiro. Eu me olhei no espelho e vi um rosto que finalmente parecia completo. As olheiras ainda estavam ali, o cansaço também. Mas havia uma serenidade nova, como se uma linha invisível, que antes me rasgava ao meio, tivesse se costurado. A casa estava silenciosa, porém o silêncio era gentil, cheio de significados. Era o tipo de quietude que se encontra apenas quando o passado deixa de ser um fantasma e se transforma em memória. Passei o dia inteiro organizando as coisas de mamãe. No fundo do armário, encontrei uma caixinha de madeira que eu nunca tinha notado. Dentro dela, havia uma fita de cabelo, um anel pequeno de prata e um bilhete dobrado muitas vezes. A caligrafia era dela. Para quando a casa parar de sussurrar, abri o bilhete. Era curto, mas parecia uma oração. Se o amor nos dividiu em dois, que o perdão nos una em um só. Que as lembranças deixem de doer e passem a ensinar. E que, onde houver silêncio, o riso volte a morar. Senti uma lágrima escorrer antes mesmo de terminar a leitura. Era como se ela soubesse exatamente o que aconteceria e esperasse pacientemente até que eu estivesse pronto para entender. Fechei os olhos e, por um instante, jurei ouvir a voz dela cantarolando, baixinho, a mesma canção que usava para fazer Daniel dormir. À tarde, decidi visitar o antigo Hospital São Rafael. As ruínas ainda estavam de pé, engolidas por mato e silêncio. O portão de ferro rangia, e o letreiro quase ilegível trazia apenas as iniciais, HSR. Entrei, movido por uma curiosidade tranquila, não mais medo. Os corredores cheiravam a mofo e desuso. Vidros quebrados refletiam fragmentos de céu. Em uma das paredes, ainda era possível ver marcas de tinta azul, linhas que pareciam feitas por mãos infantis. Toquei uma delas e senti algo suave, quente, como se o eco de Daniel estivesse ali, observando, sorrindo. No antigo laboratório, encontrei uma maca enferrujada e, ao lado, uma prancheta. Nela, o último registro do hospital. Sujeito C. Integração estável. Alta simbólica recomendada. Ri sozinho. Alta simbólica, como se a ciência tivesse tentado dar nome a algo que pertence ao domínio do espírito. Coloquei a prancheta sobre a maca e deixei o lugar com a sensação de que o ciclo estava enfim completo. No caminho de volta, o céu começou a mudar de cor, um laranja profundo, igual ao de 30 anos atrás, no dia em que Daniel desapareceu. Mas desta vez, o pôr do sol não trazia peso, trazia reconciliação. Eu podia sentir, no fundo da mente, uma leve presença calma, serena. Olha, Gabi, parecia dizer. A luz voltou a caber nas paredes. Em casa, preparei chá e abri o diário mais uma vez. Releio as primeiras páginas, aquelas em que Daniel falava do homem do porão, das vozes, do medo, e percebo algo que nunca havia notado. Cada vez que ele mencionava o homem, a letra mudava ligeiramente, como se ele não estivesse falando de outra pessoa, mas de si mesmo, de mim, do reflexo que o assustava. Talvez o verdadeiro homem do porão tenha sido sempre a sombra do medo, a parte de nós que não sabíamos como amar. E talvez o experimento de meu pai, por mais horrendo que tenha sido, tenha criado involuntariamente o que ele tanto buscava, o perdão. Porque o perdão, no fim, é a fusão entre culpa e amor, entre o que fere e o que cura. Antes de dormir, sentei-me no chão do quarto e acendi uma vela. A luz dançava devagar, projetando formas suaves nas paredes. Em certo momento, juro ter visto duas sombras se formando atrás de mim, uma alta, a outra pequena, com o laço azul no pulso. Não me assustei. Tudo bem, Dani, murmurei. A gente conseguiu. O vento soprou pela janela e apagou a chama. O quarto ficou escuro, mas estranhamente, ainda iluminado, como se a luz agora viesse de dentro. Nos dias seguintes, comecei a escrever um novo diário. Não mais sobre o que aconteceu, mas sobre o que ficou. Pequenas coisas, o gosto do café, o som da chuva, o cheiro do jardim após o temporal. E, entre essas linhas simples, escrevi uma frase que parecia resumir tudo. Não há fantasma mais fiel do que a lembrança que decide nos amar.
Guardei o caderno na mesma parede onde encontrara o primeiro diário, agora selada e limpa. Um ciclo que se fechava. A psicologia chama de reintegração da identidade, o momento em que a mente deixa de se fragmentar e aceita todas as suas partes como uma só. Acho que foi isso que aconteceu comigo e com Daniel. Não havia mais antes ou depois, ele ou eu. Apenas um nós, silencioso, completo, vivo. Naquela noite, antes de dormir, ouvi o som do carrinho rolando levemente sobre o chão. Não o toquei, apenas deixei-o ir até parar junto à parede. O barulho cessou, e o silêncio que veio depois foi o mais bonito que já ouvi. O tempo seguiu seu curso com uma suavidade que antes eu julgava impossível. Os dias ganharam um ritmo lento, quase poético, como se o próprio ar tivesse aprendido a respirar comigo. A casa, antes prisão de lembranças, tornara-se abrigo de memórias reconciliadas. Não havia mais ruídos estranhos nem batidas nas paredes. Apenas o som natural das coisas vivas, o estalar da madeira ao sol, o canto das aves ao amanhecer, o farfalhar das folhas que entravam pelas janelas abertas. Tudo parecia se alinhar, como se o passado, o presente e o que restava do futuro tivessem finalmente concordado em coexistir. Certo dia, uma tempestade forte caiu sobre o bairro. Relâmpagos riscavam o céu, e por um instante temi que a casa voltasse a lembrar demais. Mas ela permaneceu firme. As paredes já não sussurravam, apenas vibravam com o som do trovão, como se participassem de uma sinfonia. Fiquei ali, sentado no chão da sala, observando a luz que entrava e saía pelas frestas, enquanto o vento abria e fechava as cortinas. O carrinho vermelho ainda estava sobre a lareira. Mesmo com o vento, ele não se movia. Pela primeira vez, parecia em paz. Após a chuva, saí para o quintal. O ar tinha cheiro de terra limpa, e sobre a tampa do poço vi algo que me fez sorrir. O laço azul, seco, amarrado à borda, balançando levemente. Peguei-o e o guardei no pulso, sem tristeza. Não como lembrança de perda, mas como símbolo de continuação. Às vezes, eu me perguntava se Daniel ainda estava ali ou se havia se diluído completamente dentro de mim. Mas percebi que essa pergunta já não importava. Ele não precisava estar aqui ou lá. Ele era parte do que me fazia respirar, escolher, lembrar. Voltei para dentro e encontrei, sobre a mesa, o caderno novo em que vinha escrevendo. Abri na primeira página e reli as frases que deixara dias antes. Depois acrescentei, abaixo delas, a memória é o que o amor faz quando se recusa a morrer. Fechei o caderno e senti um peso leve no peito, como se uma mão invisível me tocasse. Era um gesto que não vinha de fora, mas de dentro. À noite, decidi fazer algo simbólico. Abrir todas as janelas, deixar o ar da casa se renovar por completo. O vento entrou em ondas, carregando o cheiro de chuva, o som distante dos grilos, o rumor das árvores. No meio desse movimento, ouvi um estalo vindo do quarto de Daniel. Fui até lá. O espelho estava coberto por uma fina camada de poeira, mas refletia a luz do luar de forma diferente e suave, azulada. Por instinto, aproximei-me e toquei o vidro. Estava morno. Por um instante, a superfície pareceu tremer, e vi dois rostos sobrepostos, o meu e o de uma criança sorridente. Não era uma aparição, era uma síntese. Fechei os olhos e ouvi, lá no fundo, uma risada leve, a mesma de nossa infância. Você está bem? Perguntei em pensamento. E uma voz respondeu, não de fora, mas de dentro. Sempre estive. Agora você também está. O eco se dissolveu no ar, deixando apenas o silêncio. Sentei-me no chão, encostado na parede, e percebi que o coração batia tranquilo, como o de alguém que finalmente chegou aonde precisava. Nos dias seguintes, comecei a receber visitas primos distantes, vizinhos curiosos, gente que ouvia histórias antigas sobre o menino que sumiu. Todos se espantavam com a calma da casa. Parece outra, diziam. E eu apenas sorria, oferecendo café, falando pouco. Não havia necessidade de explicar o inexplicável. Uma tarde, uma garotinha da vizinhança veio até o portão. Trazia um papel amassado nas mãos, um desenho de duas pessoas de mãos dadas diante de uma casa com janelas abertas. É para você, disse,
Estendendo o papel. O moço que fala comigo disse que era importante. Meu corpo inteiro gelou, mas o olhar dela era puro, sereno. Peguei o desenho e agradeci. No canto inferior, as iniciais, D.M. Sorri, e as lágrimas vieram sem dor. A psicologia pode negar, a ciência pode argumentar, mas existem formas de presença que só o amor explica. E eu não precisava de provas. O desenho era prova suficiente. Naquela noite, sentei-me à mesa e escrevi o último registro em meu diário. Esta casa guardou tudo o que fomos, até que lembramos quem somos. O passado não se apaga, se transforma em chão. E sobre ele, seguimos caminhando. Fechei o diário. Coloquei o laço azul sobre ele e deixei ambos sobre a lareira, ao lado do carrinho vermelho. Depois apaguei as luzes e fiquei observando o reflexo da chama bruxuleante dançando nas paredes. Por um instante, vi duas sombras, como sempre. Mas desta vez, elas não estavam sobrepostas, caminhavam lado a lado. O vento soprou pela última vez naquela noite. A chama se curvou, mas não apagou. E assim, o silêncio voltou a ser apenas silêncio sem dor, sem medo, apenas eco. A primavera chegou sem aviso, como se o tempo tivesse decidido recompensar o silêncio da casa. As flores do jardim, antes tímidas, começaram a se abrir em ondas de cor, e o ar carregava aquele perfume leve de coisas que voltam a nascer. Pela primeira vez em décadas, a vida parecia fluir ali sem ser uma lembrança. Eu passeava pelos cômodos com a naturalidade de quem finalmente se pertence. As sombras, antes ameaçadoras, haviam se transformado em companheiras. Às vezes, eu via a silhueta de Daniel refletida em superfícies de vidro, mas sem susto, sem lamento. Era como se ele tivesse encontrado o modo certo de existir. Nem dentro, nem fora, apenas junto. Certa tarde, encontrei o caderno de esboços que ele usava quando criança. Estava guardado dentro de uma caixa que mamãe usava para guardar fitas de presente. As páginas eram simples, mas havia algo mágico nelas: desenhos de casas, estrelas, pessoas de mãos dadas. Em uma das folhas, um rabisco colorido mostrava dois meninos olhando para o céu. Acima deles, uma frase escrita com letras tortas. Um dia, a gente vai morar no mesmo sonho. Fiquei olhando aquele desenho por muito tempo. Talvez o sonho tivesse virado exatamente isso. Uma casa onde os dois pudessem caber, mesmo sendo um só corpo. A psicologia diria que é metáfora, o espírito chamaria de comunhão. Para mim, era só verdade. Decidi sair de casa e caminhar até o centro da cidade. O mundo lá fora seguia seu ritmo: carros, vozes, crianças correndo. Tudo tão comum que doía de beleza. Sentei-me num banco da praça e observei um menino brincando com um carrinho idêntico ao nosso. O pai, ao lado, sorria, distraído. O garoto me olhou e acenou. Sem saber por quê, acenei de volta. Aquele gesto simples me atravessou como uma confissão. Talvez a vida sempre tivesse tentado me dizer que a inocência não morre, apenas muda de corpo. Ao voltar, encontrei sobre a mesa o laço azul, que eu jurava ter guardado na gaveta. Estava amarrado em forma de nó duplo, um nó perfeito, firme, feito por mãos que sabiam o que faziam. Sorri. Entendi o recado, Dani. Agradeci em silêncio. Comecei a escrever de novo, não mais para entender o passado, mas para registrar o presente: o cheiro do café, o canto de um sabiá, o reflexo dourado da luz no espelho do corredor. Pequenas provas de que a vida continuava. Em uma das páginas escrevi: ele não mora mais nas paredes, mas nas coisas que eu amo. E talvez seja isso o que chamam de eternidade. Naquela noite, sentei na varanda, olhando o céu. O vento trouxe o som distante do mar, um som que não existia ali, mas que eu senti dentro de mim. Talvez fosse lembrança, talvez fosse ele, soprando de onde quer que estivesse. Fechei os olhos e por um instante senti duas respirações sincronizadas. A ciência ainda discute se a mente pode se dividir e depois voltar a ser uma só. Eu agora não preciso de resposta. O que aconteceu conosco não cabe em manuais. Foi amor tentando se lembrar de si mesmo. Foi memória virando carne, medo virando perdão. Quando a madrugada chegou, deixei o diário sobre a mesa e apaguei as luzes.
O último som que ouvi antes de dormir foi o rolar leve de rodas sobre madeira o carrinho, movendo-se sozinho até parar ao lado da cama. E, como um sussurro que atravessa gerações, ouvi uma voz suave, risonha, familiar. Agora a gente mora no mesmo sonho. Os dias seguintes passaram com uma leveza quase irreal, como se o tempo tivesse aprendido a andar descalço. A casa respirava junto comigo, o piso rangia num compasso familiar. O vento entrava pelas janelas e fazia as cortinas dançarem num ritmo lento, quase maternal. A rotina voltou a existir. Varrer o quintal, preparar café, escrever no diário. Mas agora, tudo parecia ter outro propósito, como se cada gesto fosse uma prece silenciosa de gratidão. Certa manhã, encontrei um envelope preso sob a porta. Nenhum remetente, apenas meu nome escrito em letra infantil. Para você, Gabi. Dentro, uma folha dobrada e um giz azul. O papel trazia um desenho simples, uma casa com 2 janelas abertas e, ao lado, 2 figuras de mãos dadas. No alto, a mesma frase de antes: a gente mora no mesmo sonho. Mas agora acompanhada de algo novo, escrito num canto. Vai ser a sua vez de lembrar pelos 2. Fiquei olhando aquele bilhete por longos minutos. O giz azul sujou meus dedos, o mesmo tom que Daniel usava quando desenhava as paredes do porão. Era como um selo, uma despedida afetuosa, uma passagem de guarda. Senti uma emoção profunda, uma mistura de alegria e perda, mas sem dor. Entendi que o tempo dele, o tempo dentro de mim, começava a se dissolver naquilo que chamamos de paz. Saí para o quintal. As flores da mangueira haviam caído, formando um tapete amarelo. O poço, agora selado, refletia o céu como um espelho tranquilo. Sentei ao lado e falei em voz alta, sem hesitar. Tá tudo bem, Dani. Eu continuo daqui. O vento soprou forte e o laço azul, preso no meu pulso, se desamarrou, voando até desaparecer no ar. Por um instante, o mundo inteiro pareceu parar, e eu soube ele se foi. Não como quem parte, mas como quem se espalha. Voltei para dentro e, pela primeira vez, a casa estava completamente silenciosa. Não havia ruídos, nem passos, nem vozes. Apenas a calma absoluta de um espaço que cumpriu seu destino. Fui até o espelho do corredor e o encarei. O reflexo era só meu homem, envelhecido, mas vivo. E nos meus próprios olhos vi o mesmo brilho de infância que Daniel tinha. Não era mais uma divisão, era continuidade. Naquela tarde, sentei-me no alpendre com o diário no colo. Escrevi as últimas páginas com mão firme, sem lágrimas. A infância nunca morre, ela apenas muda de lugar. Quando as lembranças se tornam amor, o medo perde o nome. Daniel agora é tempo, e o tempo, finalmente, é lar. Fechei o diário e o coloquei dentro da parede onde tudo começou. Selar aquele espaço foi o gesto mais difícil e mais belo que já fiz. Com o martelo na mão, bati suavemente, e a poeira levantou-se como névoa dourada sob o sol da tarde. Cada golpe parecia um batimento cardíaco não de fim, mas de eternidade. Na última batida, ouvi um som sutil, como o rolar distante de um carrinho. Sorri. Eu sei, irmão. Ainda estamos brincando. A filosofia sempre debateu se a alma é uma entidade única ou uma soma de fragmentos de memória. Talvez sejamos ambos um mosaico de lembranças que se revezam para nos manter inteiros. Daniel e eu fomos isso. 2 fragmentos que aprenderam a formar um corpo só, uma lembrança sem medo. Quando a noite caiu, sentei-me na varanda. O céu estava limpo, e uma estrela parecia brilhar com insistência sobre a casa. Era o mesmo ponto luminoso que eu costumava observar na infância. Fechei os olhos e imaginei a risada dele ecoando pelo quintal, não como um fantasma, mas como parte do ar. E ali, com o coração sereno e a mente leve, percebi o que talvez meu pai tivesse buscado o tempo todo, não a fusão perfeita, não o controle da mente, mas a reconciliação das metades. Ele só se perdeu no caminho. Sussurrei. Pai, você também pode descansar agora. O vento respondeu, suave, movendo as cortinas. Naquela noite, sonhei novamente com o campo aberto. Daniel corria à minha frente e desta vez eu o alcançava.
Corríamos juntos até o horizonte, sem espelhos, sem muros, sem paredes, apenas o som de duas vozes que, enfim, falavam a mesma língua. Acordei com o sol atravessando a janela, e por um instante não soube se ainda sonhava. O ar tinha um brilho diferente, um dourado líquido que parecia preencher os espaços vazios da casa. Fiquei deitado, ouvindo o som dos pássaros no quintal, o mesmo canto que Daniel imitava quando pequeno. Respirei fundo e percebi algo simples e grandioso. O silêncio, enfim, era natural. Nenhuma voz dentro da mente, nenhuma lembrança tentando se impor. Só paz. Levantei devagar, sentindo o chão frio sob os pés, e caminhei pela casa. Toquei cada parede, cada móvel, como quem se despede de algo amado. A madeira não gemia mais. As rachaduras antigas tinham se misturado ao reboco novo, como cicatrizes curadas. Na cozinha, o relógio marcava 7h15, e pela primeira vez em muito tempo, o ponteiro dos segundos se movia para frente. Sorri. O tempo havia voltado a andar. Fui até o quarto de Daniel. O sol entrava pelas persianas, projetando riscas douradas sobre a cama. A pulseira azul ainda repousava ali, mas agora sem laço, aberta, como se me dissesse: você está livre. Sentei-me na beira da cama e fiquei em silêncio por um tempo. Havia uma doçura nesse vazio. Peguei o caderno novo e escrevi as últimas palavras que precisava deixar. Não somos feitos de ausências, mas de ecos. Quando um amor sobrevive ao tempo, ele deixa de ser lembrança e vira lugar. Fechei o caderno, deixei-o sobre a mesinha e olhei em volta. O quarto já não me parecia o mesmo, não havia peso, só leveza. Peguei o carrinho vermelho, agora inteiro. Em algum momento, sem que eu notasse, as duas metades haviam se unido de novo. Nenhum sinal da fenda. O brinquedo reluzia como se o tempo tivesse decidido restaurá-lo também. Fui até a janela e o coloquei no parapeito. O vento soprou, fazendo-o rolar suavemente, e o carrinho caiu no jardim, mas sem ruído. Senti que aquele era o gesto final, o ponto em que a história se fecha sozinha. Passei o resto do dia em silêncio, organizando a casa, fechando gavetas, regando as plantas. Cada ação tinha um sabor ritualístico. À tarde, abri todas as janelas. O ar entrou leve, e por um instante tive a impressão de que a casa respirava comigo um mesmo ritmo, uma mesma calma. Ao cair da noite, sentei-me no alpendre e olhei para o céu. A primeira estrela apareceu, tímida, e depois outra, e mais outra. O som dos grilos preenchia o espaço, e cada ruído parecia um fragmento de música. Senti Daniel ali não como voz, não como sombra, mas como presença sutil, misturada ao vento. Eu lembro de você, disse baixinho, e você lembra de mim, é o suficiente. O vento respondeu num sussurro que soou como riso. Naquela noite, antes de dormir, caminhei até o espelho do corredor. Ele me devolveu apenas o meu reflexo, olhos serenos, rugas leves, o rosto de alguém que, enfim, aprendeu a permanecer. Toquei o vidro e uma onda de gratidão percorreu meu corpo. Obrigado, Dani, murmurei. Por me ensinar que a dor também é um tipo de lembrança. A luz piscou, e por um segundo vi duas silhuetas unidas no reflexo. Não em sobreposição, mas em harmonia. Uma forma só. E então a imagem se estabilizou. Eu, inteiro. Deitei-me. O vento entrou pela janela aberta, e a cortina ondulou devagar, como uma respiração tranquila. A lua desenhava sombras macias pelo chão. Antes de adormecer, pensei no que meu pai escrevera. Talvez amar fosse apenas aceitar o que dói. E percebi que ele estava certo, mas de um jeito que nem ele compreendeu. Amar é aceitar que o tempo muda as formas, mas não apaga as ligações. Fechei os olhos e ouvi um último som. O rolar leve de um carrinho no assoalho, distante, sereno, como um coração que continua batendo, mesmo quando ninguém mais ouve. Agora a casa dorme comigo. O ar está quieto. O tempo desacelerou. Cada parede guarda um sussurro, mas nenhum deles pede socorro, todos contam histórias. Às vezes, penso que o mundo inteiro é uma casa assim, feita de memórias, cicatrizes, risadas antigas e ecos de amor que não sabem morrer. Daniel é o vento que entra pelas frestas, a luz que atravessa o vidro. Não fala, mas ainda se faz ouvir. Eu sou o corpo que ele escolheu para continuar lembrando,
e está tudo bem. Há um tipo de paz que só chega depois que o medo se despede. Olho o jardim pela janela e vejo o carrinho vermelho repousando entre as flores. O tempo, o pó e a chuva o cobrirão, mas ele permanecerá ali, um pequeno símbolo daquilo que fomos. A vida sempre encontra um jeito de continuar, mesmo nas coisas que param. O relógio da cozinha ainda marca as horas. O som do ponteiro é um lembrete. Cada segundo é uma chance de recomeço. Amanhã, talvez eu pinte as paredes, talvez plante algo novo. O passado não exige mais que eu o vigie. Ele confia em mim para guardá-lo com ternura. E quando a noite chega, deixo a janela aberta. O vento entra suave, tocando meu rosto com a delicadeza de quem diz boa noite. Eu sorrio. Não há mais segredos, nem espelhos, nem paredes. Só o eco de um amor que aprendeu a descansar. E assim, entre lembrança e esquecimento, entre o som e o silêncio, a história se fecha não como quem termina, mas como quem respira fundo antes de sonhar de novo.